José Luís Ferreira. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Nós continuamos, depois de o ouvir, sem conhecer quaisquer medidas por parte do Governo capazes de combater o desemprego, dinamizar o mercado de trabalho ou garantir melhor proteção aos trabalhadores desempregados. O que nós vemos são falências, desemprego, novos pobres e nem sinal do sinal positivo que só o Sr. Ministro e o Governo vê. O tal bom caminho, o sucesso, o sinal positivo, ninguém vê a não ser o Governo. Os últimos 3 meses do ano passado conheceram um nível de destruição do emprego na ordem dos 3,7%, o segundo pior da zona euro. E não contando o último trimestre do ano passado, portanto só nos primeiros 3 trimestres do ano passado, encerraram em Portugal 40 mil empresas. Depois temos ainda a suspensão das reformas antecipadas, que vai aumentar o risco de despedimentos coletivos em muitas das empresas. Isto já para não falar nas alterações à legislação laboral, que, como se sabe, apenas pretendem facilitar o despedimento e também, por essa via, contribuir para aumentar o número de desempregados em Portugal, numa altura em que está, como sabe o Sr. Ministro, na ordem dos 15%. Isto também para não falar do aumento dos combustíveis, que está a empurrar pequenas e médias empresas para uma situação muito complicada. E é curioso que o Governo não faça nada para contrariar esta escalada de preços, porque quando estavam na oposição, o Primeiro-Ministro, certamente toda a gente se lembrará das suas palavras de indignação pela passividade do senhor, na altura não era, agora é Primeiro-Ministro, sobre a passividade do Governo de então, pelo facto de não fazer nada para contrariar a tendência da subida de preços dos combustíveis. E agora não se faz nada. E isto significa que se está a criar imensos problemas às pequenas e médias empresas, atirando até algumas delas para a falência e, com isso, aumentando o desemprego. É tudo a ajudar, Sr. Ministro, é tudo a ajudar. E, contrariamente à propaganda aliada à ideia de que a crise começa a desanuviar, de facto avolumam-se os indicadores de que o país pode seguir uma espiral em que a austeridade provoca desemprego e recessão económica e estas reduzem as receitas do Estado. Aliás, a execução orçamental do primeiro trimestre deste ano permite-nos ver com toda a clareza que as receitas do Estado se estão a ressentir da quebra da atividade económica. Do que se percebe da execução orçamental deste primeiro trimestre deste ano, é que as receitas do Estado estão em queda. Está em queda o IVA, está em queda o ISP e está em queda o IRC. E ao nível do IVA, e apesar do agravamento das suas taxas, o Estado arrecadou menos nestes 3 meses do que aquilo que estava previsto. E arrecadou menos do que no ano passado. Estamos a falar de uma redução das receitas do IVA superior a 3%, uma vez que passou de 3,6 milhões de euros para 3,5 mil milhões de euros. E, portanto, aqui está o resultado da redução do consumo, que está também a refletir-se ao nível do imposto sobre os produtos petrolíferos, que desceu cerca de 7%. Mas também aqui está o resultado das políticas do Governo, que depois ainda bem falar em sinal positivo, ainda bem falar em sucesso, ainda bem falar no bom caminho. É porque este já é o orçamento deste Governo, Sr. Ministro. Este já é o seu orçamento. Portanto, acabaram as desculpas com a herança do passado. Este já é o vosso orçamento. Sr. Ministro, a pergunta que eu queria colocar tem a ver com o reembolso do IVA. Há muitas pequenas e médias empresas que se têm vindo a queixar dos atrasos no que diz respeito ao reembolso do IVA por parte da Administração Fiscal. Estes atrasos estão a criar muitas dificuldades, sobretudo às pequenas empresas, mas também às médias. Sr. Ministro, o que é que se está a passar com o reembolso do IVA? Acaso o Governo deu alguma orientação ou alguma instrução aos serviços do IVA no sentido de haver uma dilatação nos prazos de reembolso? O que é que se está a passar relativamente ao reembolso do IVA? Muito obrigado.